Som. Muito bem, nós começamos no dia 15 de setembro uma série de mensagens, uma igreja irresistível, e a proposta de fato era caminhar até agora, até o final do mês de outubro, trazendo características, qualidades de uma igreja que é irresistível. E muito mais do que segredo A ou segredo B, ponto A ou ponto B, a gente precisa encarnar isso, viver na prática cada uma dessas características, cada um desses elementos que foram propostos, para que a gente seja, para que nós nos tornemos. Não, a igreja não é, como vocês viram aí, a igreja não é um prédio, a igreja não é uma denominação, por mais que nos referimos muitas vezes a isso. Vamos à igreja, mas a ideia de um prédio, de um local, de uma denominação, mas igreja somos nós somos a igreja, fazemos parte da igreja do Senhor. Então, nós precisamos nos tornar irresistíveis. Como igreja, precisamos nos tornar irresistíveis. E o que é uma igreja? Quais são as qualidades, as características de uma igreja irresistível? Numa igreja irresistível, as pessoas têm fome da presença de Deus. Deus habita em mim, Deus habita em você, Deus habita em nosso meio, mas nós temos que desejar a presença de Deus. A presença de Deus é buscada, né? É buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A presença de Deus é buscada, né? Então nós precisamos buscar a presença de Deus, ter fome da presença de Deus. Essa é uma característica. Uma igreja irresistível é onde os seus membros buscam constantemente a presença de Deus. Uma segunda característica de uma igreja irresistível, os seus membros sabem, as pessoas que participam dela, as pessoas sabem qual é a sua missão, sabe para que elas existem. E se você perguntar assim de forma muito clara, para que nós existimos, ou qual é o desejo de Deus para as nossas vidas, é que a gente que foi alcançado por este amor, cada um de nós que foi envolvido pelo amor de Deus, possa sair por essas portas e alcançar outras pessoas, levar a palavra de Deus, este amor que há em Cristo Jesus para outras pessoas, para que elas também conheçam este amor e vivenciem na sua vida este amor. Então, qual é a nossa missão? É sair, é levar o amor de Deus às pessoas, é trazer as pessoas até a presença do Senhor, para que elas também tenham um relacionamento com o nosso Deus, com o nosso Salvador. Uma terceira característica que vimos é que as pessoas que compõem uma igreja irresistível, elas agem com o coração. Elas não fazem por obrigação. Os membros não podem estar na igreja simplesmente por estar. Eu não venho por vir, eu não estou por estar, eu não canto por cantar, eu não oro por orar, eu não leio a Bíblia por ler, eu não busco a presença de Deus simplesmente por buscar, eu não cumpro tabela. Eu faço isso de todo o meu coração, há um desejo no meu coração, eu sirvo de todo o meu coração. Semana passada nós tivemos todo um trabalho, manhã e noite, por conta dos cultos diferenciados, café e janta, equipes diferentes, irmãos diferentes trabalhando manhã e noite, e durante a semana, e decoração, e cozinha, e recepção, os jovens, e todo mundo, todos entraram para trabalhar e servir, mas eu espero que ninguém estava fazendo ali por fazer, mas todos nós estávamos fazendo de coração. Cansativo? Lógico. É pesaroso em muitos momentos? Lógico, mas de coração. E a gente percebe quando é de coração e quando é por obrigação. Todos nós percebemos, fica claro, fica nítido. Se uma equipe sobe aqui e faz de coração, ou se sobe aqui por fazer por obrigação, porque eu estava na escala. Se eu estou ali na porta e porque eu estou na escala e eu recebo as pessoas por obrigação, ou se eu estou ali de coração para receber as pessoas e assim por diante. Todas as pessoas percebem isso e nós temos que agir. Uma igreja irresistível, as pessoas agem com o coração. Uma outra característica, uma quarta característica, e aí nós entramos na sequência do amor, né? Primeiro, as pessoas conhecem o amor de Deus. Você precisa, os membros, aqueles que frequentam, que participam, precisam saber isso. Como eu sou amado por Deus. Como eu sou amado por Deus. Como eu sou amada de Deus.
Apesar do meu passado, apesar dos meus erros, apesar dos meus fracassos, apesar dos meus deslizes, como eu sou amado por Deus. Como filho pródigos, muitas vezes saímos da casa do Pai, mas nós podemos voltar, porque o Pai está de braços abertos, estendido para nos receber, e ali Ele não vai colocar nenhum peso, nenhum fardo sobre nós, mas Ele nos ama. Ele coloca sandálias nos nossos pés, vestes novas, um anel no dedo, Ele nos abraça e nos recebe como filhos e prepara um banquete para que possamos, como filhos, participar desta festa, deste banquete, porque somos amados do Pai. Então os membros, as pessoas que participam de uma igreja irresistível sabem, conhecem o amor de Deus, mas não só conhecem o amor de Deus, elas experimentam o amor de Deus. E como é que elas experimentam o amor de Deus? Com relacionamento. Como é que eu sei que uma pessoa me ama? Através das atitudes dessa pessoa para comigo. Mas como é que eu experimento o amor dessa pessoa para comigo? Através do meu relacionamento com ela. Como é que eu posso saber do amor de Deus, ou conhecer ainda mais o amor de Deus, me aprofundar no amor de Deus? Como é que eu posso? Através de uma experiência que eu tenho com Deus. E eu só posso ter experiências com Deus através de um relacionamento. Se eu não me relacionar com Deus, eu não posso experimentar este amor. Eu preciso, então, me relacionar com Deus. E não apenas me relacionar com Deus, mas eu preciso também me relacionar com os meus irmãos, que foi o que vimos semana passada. Então, as pessoas que participam de uma igreja irresistível, elas não apenas se relacionam com Deus, conhecem o amor de Deus e experimentam o amor de Deus, mas vivem na prática este amor através de relacionamentos. Devemos nos relacionar na vertical com o nosso Senhor, mas também na horizontal com os nossos irmãos. Precisamos relacionar uns com os outros e aí vivenciarmos na prática este amor de Deus. E por fim, para a gente concluir hoje a série, nós precisamos transmitir o amor de Deus. Então, primeiro eu conheço o amor de Deus, sou amado por Deus. Sou amado por Deus, e como é que eu sei disso? Porque eu tenho relacionamento com Ele. Eu experimento o amor de Deus. Eu também vivo este amor com os meus irmãos. Mas, e fora deste ambiente? Eu estou me relacionando agora às pessoas lá de fora. Para as pessoas lá fora eu transmito este amor. Eu não guardo este amor para comigo, pura e simplesmente, mas eu transmito o amor de Deus para com as pessoas lá de fora. Muito bem. Para falar sobre transmitir o amor de Deus, eu escolhi um texto, eu poderia escolher alguns textos do Novo Testamento, porque falam de Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e coisas nessa direção, sereis minhas testemunhas, ok. Mas existe um texto no Antigo Testamento que me chama a atenção, o que aquelas pessoas fizeram, no caso, eu vou trabalhar 4 leprosos, o que esses 4 leprosos fizeram diante do contexto em que eles estavam. Como eles agiram, como eles fizeram. E é interessante a gente observar isso. Primeiro, a nossa história vai estar registrada em 2º livro de Reis, capítulo 7. Mas eu quero resumir para você o capítulo 6 e o capítulo 7. Quando nós chegamos no capítulo 6 e 7, nós já temos um reino dividido. Nós temos o reino do norte, que é Israel, e o reino do sul, que é Judá. O reino do norte, ou seja, o reino do sul, a capital é Jerusalém. O reino do norte, a capital é Samaria. Samaria é a capital do reino de Israel. Por estar no norte, muito próximo dos sírios ou dos arameus, depende muito da versão. Algumas versões vão chamá-los de sírios, outra versão vai chamá-los de arameus. Mas eles faziam parte da divisa norte, estavam muito próximo de Israel. E era uma ameaça constante de invadir Israel e de tomar posse ali da nação de Israel. E durante muito tempo os sírios ou arameus fizeram guerra com o povo de Israel, durante muito tempo. Determinada época, o rei, que é Ben-Hadad, o rei da Síria, quis colocar emboscadas para prender o rei de Israel. Mas o rei de Israel foi algumas vezes alertado pelo profeta Eliseu sobre essas emboscadas.
Então o rei lá na Síria, ele fazia a sua trama de prender o rei de Israel, mandava o seu exército para determinados caminhos, para que quando o rei por ali passasse, ele fosse preso, capturado. Mas Eliseu, lá em Samaria, ficava sabendo dos planos do rei da Síria, porque Deus assim o dizia, e ele então ia até o rei de Israel e dizia: não vá por este caminho, porque há emboscada. Não vá por este caminho, porque vão tentar te prender. E isso aconteceu 1, 2, 3, várias vezes. A ponto do rei lá da Síria ficar inconformado com isso e achar que no meio dele, entre a sua própria liderança, existiam traidores. E aí um dos seus oficiais diz para o rei Ben-Hadad: não existem traidores. Acontece que existe um profeta lá em Israel chamado Eliseu. E aquilo que o Senhor trama na sua cama, lá no seu quarto, no seu íntimo, o Deus de Israel faz com que este profeta saiba os seus planos e ele transmite ao rei de Israel. É por isso que ele não te pega. Então o rei Ben-Hadad manda o seu exército para prender Eliseu. Certa manhã, quando o rapaz, o moço ali de Eliseu, acorda e olha para a montanha ao seu redor, ele vê um enorme exército dos arameus, dos sírios que ali estavam para prender Eliseu, e ele grita para o seu senhor: ai Senhor, o que será de nós? O que será de nós? E Eliseu então ora para que os olhos do moço sejam abertos, e ele diz para o seu moço: fique calmo, fique tranquilo, porque mais são aqueles que estão conosco do que os que estão com eles. E os olhos daquele rapaz são abertos, ele enxerga então ao redor de Eliseu e também ali na montanha carros e cavalos de fogo, ali um exército celestial para assegurar a vida de Eliseu. Eliseu então ora para que o exército sírio fique cego, e ali os assírios ficam cegos, e eles então chegam até Eliseu, e Eliseu diz assim: eu vou levá-los até o profeta que vocês querem que eu leve. Todo o exército cego vai até o centro da cidade de Samaria, e quando ali chega no centro da cidade, os olhos do exército das pessoas ali são abertas, e eles se veem no meio do povo. O desejo do rei de Israel é matar aquele exército, exterminar com todo aquele exército, mas Eliseu diz: não faça isso, dê pão, dê água e despeça, mande-os embora para o rei Ben-Hadad. E eles então são ali alimentados e são mandados embora. E o rei Ben-Hadad fica irado com toda essa situação, por tudo isso ter acontecido. Então manda o seu exército mais uma vez, agora para cercar a cidade de Samaria, para que eles não tenham como sair, como se alimentar. E há um grande cerco, e com este cerco há fome, há sede, a tal ponto de 2 mulheres, uma com um filho, a outra com um filho, e uma combinar com a outra: nós estamos com fome, façamos o seguinte, vamos matar o meu filho, e vamos cozinhá-lo, vamos comê-lo hoje, e amanhã a gente mata o seu e come o seu. E fizeram quase que isso, porque a primeira então matou o seu filho, e ali cozinhou o seu filho para que elas pudessem se alimentar, mas no dia seguinte a outra não quis dar o filho dela para que elas fossem alimentadas. Essa história chegou até o rei ficou irado, porque tudo isso estava acontecendo culpa de Eliseu, porque se lá atrás eles tivessem matado o exército, isso não estaria acontecendo, mas como Eliseu não permitiu, agora havia esse cerco, fome estava reinando na cidade, e algo precisava ser feito. Ele queria prender e matar Eliseu, mas Eliseu então vai até a presença do rei e diz: podem ficar calmos, porque amanhã, neste mesmo horário, haverá alimento de sobra para todo mundo. Podem ficar calmos, podem ficar tranquilos, porque amanhã haverá alimento de sobra. Todos poderão se alimentar, não haverá mais esse cerco sobre a nossa cidade. Bom, aí chegamos na história que eu quero ler para você, no fragmento, no pedaço do texto que eu quero ler para você. 2 Reis, capítulo 7, verso 3 até o verso de número 9. Todo o resumo que eu fiz é do capítulo 6. Mas quando chegamos no início do capítulo 7, no verso 3, diz o seguinte: havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome.
mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacar. Então, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Bom, a história é simples. Como Eliseu tinha prometido, feito a sua profecia, que no outro dia haveria comida de sobra, porque não haveria mais o cerco sobre Samaria. Naquela mesma tarde, ao final da tarde, os arameus, os sírios, ouviram um barulho, como que se fosse de um grande exército se aproximando. E na cabeça deles, o rei de Israel tinha mandado mensagem a reis, a outros reis, ao rei dos hititas e ao rei dos egípcios, para que viessem socorrê-los. Então eles estavam ouvindo 2 exércitos vindo, para vocês imaginarem então o tamanho do barulho, 2 exércitos vindo contra eles para os derrotar. E para salvar então a vida, eles então saem em disparada e deixam absolutamente tudo para trás. Os cavalos, os jumentos, as suas roupas, os seus bens, as suas tendas, eles deixam tudo para trás e fogem para salvar a sua própria vida. E aí então surgem esses 4 leprosos. E o que eu quero trabalhar com você sobre transmitir o amor de Deus é baseado no que esses 4 leprosos fazem. Porque eles agem motivados, incentivados por algo. E é isso que nós precisamos também ser motivados, precisamos fazer. E qual é o motivo, qual é o incentivo que está aí por trás? Eu vou destacar quais são os 4. O primeiro incentivo que temos é o incentivo moral. Incentivo moral. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Eu fico imaginando a alegria desses homens, porque os leprosos eram completamente marginalizados. Aqueles homens, aqueles 4, no dia em que descobriram, cada um provavelmente numa data diferente, cada um tinha a doença em determinadas épocas diferentes, vamos dizer assim, tempos, talvez alguns ali há anos, outros há meses, eu não sei, mas eram doentes, eram leprosos. Mas quando a lepra foi descoberta, automaticamente esses homens foram colocados para fora. Eles estavam já do lado de fora de Samaria há um bom tempo. Eles não estavam mais juntamente com o povo, eles não estavam lá dentro da cidade, vivendo o drama do cerco daquela cidade. Eles estavam do lado de fora da cidade, marginalizados, excluídos. Eles poderiam, nesse momento, dizer o seguinte: bom, assim como lá atrás nos excluíram, viraram as costas para nós, assim como nós fomos expulsos, hoje nós vamos dar o troco. Hoje nós não vamos entrar aqui, vamos comer e beber, vamos entrar numa tenda, numa outra tenda, vamos pegar os bens, vamos enterrar estes bens, vamos levar para algumas cavernas, vamos viver uma vida muito boa, vamos tentar melhorar o padrão da nossa vida. E eles lá, então, que eles se danem, que eles se ferrem e que eles morram lá dentro da cidade. Mas não é esse o pensamento. Eles estão do lado de fora da cidade, mas eles pensam o seguinte: vamos até o acampamento. Vamos lá, porque se por acaso ficarmos aqui, nós vamos morrer. Se entrarmos na cidade com a fome que existe, nós vamos morrer. Se nós formos ao acampamento, o máximo que eles podem fazer é nos matar, ou seja, nós vamos morrer. Se ficamos, morremos, se entramos, morremos, e se formos, no máximo, podemos morrer.
Então vamos. Ao entrarem, ao chegarem ali, viram que o acampamento estava deserto, que havia alimento, e eles comeram e eles beberam, eles usufruíram ali de um determinado momento, de tudo aquilo que ali estava, mas de repente pesou. E aí olharam um para o outro e disseram: nós não estamos fazendo o correto. Nós não estamos agindo da maneira certa. Esse é o incentivo moral. Quando eu falo sobre incentivo moral, é porque quando eu olho para mim e para você, nós estamos de uma forma diferente das pessoas que estão lá fora e que não conhecem o Senhor. Há algo que faz diferença entre nós e eles. Mas não que nós somos melhores, nós somos dignos, nós somos merecedores, não. Nós fomos alcançados por uma graça, nós somos alcançados por um favor, nós somos alcançados por uma mensagem que transformou a minha, transformou a sua vida. Nós somos diferentes porque Deus foi gracioso para conosco, olhou para nós, mesmo nós não merecendo absolutamente nada, mas Ele olhou para nós e nos alcançou com a sua graça e com o seu favor. É isso que nos torna diferentes das pessoas que estão lá fora e que ainda não conhecem o Senhor. Mas nós temos esperança, não apenas somos alcançados por uma palavra, mas em nosso coração há esperança, em nosso coração existe uma perspectiva, em nosso coração existe, a gente consegue olhar para frente e entender que existe um Deus que está sobre as nossas vidas. Você cantou isso nessa noite. O teu nome é o mais alto, o teu nome é o maior, o teu nome é sobre todos, os tronos, os domínios, os poderes, os governos, todos estão submissos a ti, e com isso você está dizendo: o Senhor está acima, o Senhor está acima na minha vida, e não só tronos, poderes, domínios, governos, mas enfermidades, situações, crises, tudo aquilo que está ao meu redor, e que vem para me sufocar, tudo isso está debaixo do seu poderio, porque o Senhor está acima de tudo, o Senhor é o mais alto, o seu nome é o maior, o Senhor está acima de tudo. Você cantou isso nessa noite. Nós temos essa perspectiva, nós temos essa esperança no nosso coração, mas existem pessoas lá fora que não têm isso. Elas estão sozinhas. Elas não têm perspectiva. Você vai ao médico e recebe um diagnóstico terrível. Você vai, faz todos os exames e o pior é diagnosticado. Você recebe a notícia de que existe uma doença muito grave. Você foi acometido de uma enfermidade muito grave, talvez incurável sobre a sua vida. Você sai do médico. E eu espero que, como um bom cristão, uma pessoa que conhece o Senhor, você sabe muito bem que Ele é aquele que dá, Ele é aquele que tira. Ele é soberano. E você descansa naquilo que o Senhor tem para fazer sobre a sua vida. Mas uma pessoa que não conhece o Senhor, ela não tem a mesma perspectiva que você. Se você que é crente no Senhor, ainda pode existir uma fagulha de desesperança, de desespero, imagine uma pessoa que não tem nada, absolutamente nada do Senhor. Essa é a diferença. Nós vivemos num mundo onde pessoas estão completamente perdidas, vivemos num mundo onde as pessoas estão sem esperança. Enquanto amanhã você pode chegar lá no seu trabalho e, por pior que seja a notícia que lá aconteça, você pode olhar para o alto e dizer: Senhor, assume o controle, faça o melhor sobre a minha vida. Senhor, eu não sei o que fazer, mas o Senhor vai me dar graça e sabedoria e discernimento para aquilo que eu tenho que fazer. Pessoas que estão lá fora e que não conhecem o Senhor e que talvez trabalham ao seu lado, não vão ter a mesma perspectiva que você, elas vão entrar em desespero. Por quê? Porque elas não têm o Senhor. Elas não têm. Nós olhamos para frente com uma perspectiva, nós olhamos para frente com uma esperança, nós temos algo para projetar lá na frente, enquanto muitas pessoas não têm, estão perdidas. Nós temos ao nosso redor pessoas perdidas na sua profissão, nós temos jovens e adolescentes perdidos na sua vivência. Índice de suicídio entre jovens e adolescentes é alto. Jovens e adolescentes que se cortam, jovens e adolescentes que tomam remédio, jovens e adolescentes que querem se matar. Estão nós, na minha casa, graças a Deus, o meu filho, a minha filha, graças a Deus, amém, graças a Deus mesmo, porque essa não é a realidade. Essa não é a realidade daqueles que estudam com seu filho e com a sua filha lá na escola.
Pessoas desesperadas, sem perspectiva no seu casamento. Você ainda passa por crise no seu casamento, mas você olha para o Senhor e fala: Senhor, eu preciso da sua ajuda aqui. Mas pessoas que estão lá fora, estão passando por crise no casamento e pensando amanhã, ir no cartório e assinar o seu divórcio, porque para ela já não dá mais. Pessoas desesperadas, você pode passar na frente de UPAs, você pode passar na frente de hospitais, você pode visitar alguns determinados lugares e você vai ver o desespero de pessoas que não têm o Senhor e que receberam talvez uma das piores notícias e estão desesperadas. Esse é o mundo que nós vivemos, onde pais estão sentado na sala de casa esperando notícia do filho, porque o filho saiu e não sabe se vai voltar. Se o seu filho sai e volta para casa, levante a mão para o céu e louve a Deus. Se o seu filho tem boas companhias, levante a mão para o céu e louve a Deus, porque existem muitos jovens que estão em péssimas companhias e indo por caminhos tortuosos, e pais estão desesperados sentados na sala, olhando talvez pela janela qualquer barulho para saber se é o filho que está voltando ali ou não. São situações diversas, queridos, que nós temos enfrentado, e pessoas estão ao nosso redor totalmente sem esperança, sem perspectiva. Então, se por acaso eu sou um desses leprosos, que conheço o Senhor, que tive um encontro com o Senhor, e o Senhor, eu sei que o inimigo foi derrotado, eu sei que não há mais cerco, eu sei que a vida, eu sei que alimento, eu já experimentei do pão da vida, eu já tomei da água da vida, eu já experimentei do Senhor, eu tenho a salvação em Cristo Jesus. Se eu guardo isso para mim, e não falo isso para os outros, eu não estou fazendo bem. Eu não estou agindo bem. Se eu sei o que é o correto, se eu sei o que é certo, se eu conheço a verdade, se eu conheço o caminho, e não falo para outra pessoa qual é o caminho, eu não mostro para outra pessoa qual é a verdade, eu não apresento a vida para outra pessoa, eu não estou agindo bem. É o incentivo moral. Eu não estou agindo bem. Mas nós não temos apenas o incentivo moral, nós temos também o incentivo do tempo. Porque eles dizem um ao outro: não estamos agindo bem, este dia é dia de boas notícias. Este dia é dia de boas notícias. Se existia uma cidade cercada, e nessa cidade pessoas estavam inclusive matando os seus próprios filhos para comer os filhos, você consegue imaginar o tamanho da fome ou de desespero que existia lá. Não é só para mostrar uma história de canibalismo na história de Israel, não. Isso é para mostrar a gravidade da fome que estava acontecendo naquela cidade. É por isso então que diante de um acampamento vazio, já não existia mais o inimigo ali. Havia alimento para muita gente. Há trigo, cereais, grãos, frutas, há muita coisa aqui, há muita comida, há muita bebida, há muita coisa. Se por acaso eles não fossem lá para avisar, não apenas não estariam fazendo bem, quantas pessoas poderiam morrer ainda naquela noite. Mas é tarde, o sol já não está mais no horizonte, já está noite, agora a gente sair daqui e ir até lá, não, amanhã a gente faz isso, amanhã a gente faz, vamos ficar aqui, vamos acender uma fogueira, vamos comer mais, vamos fazer uma janta especial, diferente, vamos fazer um negócio, vamos fazer um negócio diferente, estamos só nós aqui, vamos aproveitar, essa noite é nossa, essa é a nossa noite, vamos aproveitar esse momento nós, vamos curtir esse momento nós, vamos saborear esse momento. Amanhã, quando a gente acordar, amanhã a gente vai lá e anuncia para o rei que o acampamento está deserto. Não, eles não têm isso. Uns dizem para o outro: hoje, este dia é um dia de boas notícias, hoje é um dia de boas notícias. E esse é o entendimento que nós precisamos ter também na nossa vida. Hoje é um dia de boas notícias, porque nós deixamos para amanhã. Nós procrastinamos, nós deixamos as coisas sempre para amanhã. Amanhã eu faço, ou semana que vem eu faço, depois eu corro atrás disso. A gente vai empurrando as coisas para amanhã, para depois, e não só no nosso dia a dia, nas nossas tarefas, mas inclusive com relação à fé.
Eu tenho a oportunidade de falar do amor de Deus, mas hoje não. Hoje não vou falar não. Hoje é uma festa, não é momento de entrar nesse assunto. Hoje é um velório, eu não vou falar exatamente num velório. Não, hoje não. Um clima chato. Hoje a gente está e a gente vai deixando. Porque nós temos a ideia de que, primeiro, nós somos eternos. Essa é a ideia que temos. Nós vivemos a nossa vida como se a gente fosse viver eternamente. Ou como se a gente fosse morrer só aos 100 anos. Ou mais de 100. Nós vivemos como se fôssemos eternos. E não só vivemos. Nós achamos que as pessoas ao nosso redor também são eternas. Algumas coisas precisam acontecer para nos chocar. Por exemplo, terça-feira, provavelmente você ouviu a notícia do acidente gravíssimo que aconteceu ali entre Paraná e Santa Catarina, descida da serra, onde jovens, adolescentes, saíram do Rio Grande do Sul, foram competir remo em São Paulo, voltavam para o Rio Grande do Sul, quando uma carreta tombou sobre eles, numa van. Adolescentes de 15, 16, 17 anos. E, se eu não me engano, um de 19, uma coisa assim, 18, 19. Jovens. Eu fico imaginando o pai e a mãe que falou, não, filha, pode ir, né? Vão viajar, vão lá, vou estar torcendo por você. Eu fico imaginando cada ligação do filho lá. Olha, hoje eu ganhei, olha, nós ganhamos uma medalha, nós ganhamos tantas medalhas, estamos voltando, estamos saindo daqui, mandando mensagem no celular, estamos saindo daqui, vamos viajar, o segundo motorista, tal horas a gente chega aí, e a mãe, vem com Deus, Deus abençoe. Mas a notícia que chega no dia seguinte é, um caminhão tombou e matou seu filho. Nós não somos eternos. Nós não vivemos para sempre. Eu estou agora pregando para você. O que me garante que eu não posso pegar o meu carro depois e um outro carro bater na lateral do meu e me matar? O que me garante que amanhã, hoje eu estou aqui e amanhã é o meu velório aqui também? O que me garante? Talvez essa seja a minha última palavra para você. Porque eu não tenho certeza com relação a amanhã. Eu espero não morrer amanhã, porque amanhã é o aniversário da minha esposa, né? Vai ser horrível morrer bem no aniversário dela. Eu acho que ela é perigoso me matar 2 vezes, né? Fala, bem hoje, né? Mas o que me garante, queridos? O que me garante? O que garante você que terça-feira você está vivo? Não, quarta-feira eu vou lá conversar com essa pessoa, aí eu vou falar, mas quem te garante que até quarta-feira ou você ou ela estará vivo? Nada nos garante isso. Nós não temos a data que mostra o dia que vamos partir deste mundo. Não existe isso para nós. Gostaríamos de ter essa data. Como eu gostaria de ter para eu poder viver a minha vida nessa perspectiva? Bom, eu vou viver ainda, tenho mais 30 anos pela frente, então eu vou morrer lá com os meus 70 e lá vai cacetada, joia. Então tenho mais 30 anos pela frente, vou viver minha vida olhando para aquela data, mas isso não acontece. Então nós precisamos entender o tempo. É hoje o dia de boas notícias. Eu preciso falar do amor de Deus hoje. Eu preciso apresentar o amor de Deus hoje. Eu preciso testemunhar o amor de Deus hoje. Eu preciso falar para a pessoa do amor de Deus hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. Cantávamos nos velórios antigamente, os presbiterianos raízes aqui, mais antigos, cantavam nos velórios antigamente, não só os presbiterianos, batistas também, nós cantávamos, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Nós cantávamos isso em velórios. Para mostrar para a pessoa, a pregação era nessa direção, você hoje tem a escolha, estamos diante de um velório de uma pessoa, meu amigo, hoje você tem a escolha, que escolha você vai querer? A vida ou a morte? Porque amanhã pode ser muito tarde. Aí as pessoas, comovidas com toda aquela situação, entregavam a sua vida a Jesus. Nós precisamos ter este senso, esse incentivo, o incentivo do tempo. Hoje é dia, não deixe para amanhã.
Hoje é dia de você mandar uma mensagem, hoje é dia de você mandar um versículo, hoje é dia de você mandar um texto, hoje é dia de você mandar uma oração, hoje é dia de você testemunhar o amor do Senhor. Hoje é dia, amanhã pode ser muito tarde. Terceiro incentivo que temos nesse texto é o incentivo da mensagem, porque eles dizem, né, não estamos agindo certo, este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Qual mensagem? Eles tinham a mensagem da libertação. Eles chegaram no acampamento vazio, ou seja, lá dentro eles estão achando que estão cercados pelo inimigo, mas o inimigo não está aqui. Lá dentro eles estão achando que só tem morte, mas a vida aqui. Lá dentro eles estão achando que não tem alimento, mas existe alimento, existe pão em fartura aqui. Ou seja, eles tinham a melhor notícia, uma notícia transformadora, uma notícia de impacto, uma notícia que iria transformar, mudar completamente a história e o cenário daquilo que estava acontecendo lá dentro. Eles tinham a mensagem, eu também tenho, e você também tem. Eu não estou dizendo para você ser pregador da palavra, eu não estou dizendo para você ser pastor ou pastora, eu não estou dizendo para você pegar a Bíblia e ir em determinados lugares, abrir a sua Bíblia e ficar anunciando, eu subir num caixote. Isso é coisa demais para um presbiteriano. Se fosse uma igreja assembleia, eu poderia até pregar nessa direção, mas eu não vou pegar para um presbiteriano dizendo, vai lá, pega a sua Bíblia e vai lá e pregar nas praças, e pregar, não é isso. O que eu estou dizendo para você não é pegar a Bíblia e se tornar um pregador de praça, ou de aeroporto, ou de rodoviária. Não, o que eu estou dizendo para você é ir até aquelas pessoas que você ama, as pessoas que te conhecem, as pessoas que caminham com você, as pessoas que trabalham com você, que estudam com você, as pessoas que estão ao seu redor. É ir até essas pessoas e dizer, eu quero dizer para você o que Deus fez na minha vida. O que Deus mudou na minha vida, como Deus agiu na minha vida, como Deus, sabe, é isso que você precisa dizer. É diante de uma pessoa que está com câncer, é você que já teve câncer, ir até essa pessoa e dizer assim, espera aí, deixa eu contar para você o que Deus fez na minha vida. É para você que está diante de um amigo que está com um casamento todo desfragmentado, todo em frangalhos, é você chegar diante desse amigo e dizer, espera aí, que eu quero contar para você o que Deus fez na minha vida. Como Deus agiu na minha casa, como Ele entrou lá, o que Ele fez lá. Você só não tem o que falar se Deus não fez nada na sua vida. Se Deus nunca fez nada na sua vida, você não tem o que falar. Você vai ter que contar a história dos outros. Você vai ter que chegar e dizer assim, olha, deixa eu te contar o que eu ouvi lá na igreja, porque pessoas testemunharam lá na igreja. Mas eu não quero que você vá testemunhar o que os outros estão contando aqui. Eu quero que você vá falar aquilo que Deus fez na sua vida. É isso. Não estou dizendo para você ser formado em teologia. Eu não estou dizendo para você conhecer e amplamente o texto bíblico para fazer um discurso, uma oratória. Eu não estou pedindo para você defender nenhuma tese e nem ficar trabalhando nenhum tema teológico. Não. O que eu estou falando para você, abra sua boca para contar o que Deus tem feito na sua vida. Só isso. Pastor, Deus não tem feito nada. Então, volte lá atrás, na segunda mensagem, né? Sobre o amor de Deus aí nesse mês. Ao invés de você só conhecer o amor de Deus, experimente o amor de Deus. Tenha relacionamento com Deus. Porque quando você conhece o amor de Deus, experimenta o amor de Deus, você consegue transmitir o amor de Deus. Porque este amor me envolve. Então, se você ficar calado, você não está agindo bem. Você tem a mensagem, a maior mensagem, a melhor mensagem, a mensagem mais transformadora para uma pessoa. Então fale do amor de Deus. E por fim, existe o incentivo da responsabilidade. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. E aí nós temos algo que muitas vezes nós nos esquecemos. Você foi alcançado pelo amor de Deus, amado por Deus, transformado por Deus, experimentou a palavra, a transformação de Deus na sua vida. Existem pessoas que estão perdidas lá fora, que precisam deste amor. Se essas pessoas morrem, e você não fez nada, de quem é a culpa?
O seu pai pode ser o melhor pai, a sua mãe a melhor mãe, o seu irmão o melhor irmão, a sua irmã a melhor irmã, o seu filho o melhor filho, seu patrão o melhor patrão que você já teve na vida. As pessoas que estudam com você, que trabalham com você, seus sócios, qualquer coisa, podem ser os melhores. Mas não são os melhores que vão entrar no reino dos céus. Só vai entrar nos céus aqueles que receberem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. A pessoa pode ser a melhor pessoa que exista, mas se ela não tiver a Cristo, ela está perdida. E você precisa entender isso. Se por acaso o seu filho que não conhece a Jesus, se o seu filho falecer, de quem é a culpa? Não, pastor, eu tenho falado insistentemente do amor de Deus para o meu filho. Ok. Então você não tem culpa, porque você está falando. Mas se você se cala e ele falece, de quem é a culpa? De quem é a culpa? O meu pai, minha mãe, né? Você fala para eles, pastor, são idosos. Pastor, tem toda a religiosidade. Eles foram criados em determinada igreja. Eu acho chato. Tudo bem, você pode achar chato. Eles vão morrer. Eles vão para o inferno. De quem é a culpa? Você vai chegar diante de Deus e Deus vai perguntar para você o seguinte: filho, você teve todas as oportunidades para falar, por que você não falou? Você vai dizer o que para Deus? Senhor, eu tinha medo. Senhor, eu achei que não era o momento. Senhor, eu tinha tanta coisa para fazer, importante. Qual é a justificativa que você vai dar? De quem é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade? Eu posso ter a minha esposa e o meu filho que servem ao Senhor. Eu tenho irmãos que ainda não. De quem é a responsabilidade? Você acha que é de quem é? Mas eu nem moro lá. Mas de quem que é? Eu vou ter essa desculpa para Deus? Ainda mais nesse tempo? Senhor, eu já nem moro mais naquela cidade. E Deus vai falar, e tem internet para quê? E tem WhatsApp para quê? E você pode ter telefone para quê? Essa é a sua desculpa? Qual é a desculpa que você vai dar para o Senhor? Se você chegar lá no céu e falar, puxa, fulano de tal não está aqui. Por que fulano de tal não está aqui? De quem é a responsabilidade? De quem é a culpa? Esses leprosos entenderam isso. Se nós ficarmos aqui, se nós guardarmos tudo isso para nós, se nós não formos e não anunciarmos agora, pessoas vão morrer. E se pessoas morrerem de fome, e a gente com tudo isso de comida, de quem que é a culpa? A culpa é nossa. Nós vamos ser tidos por culpados. A culpa é nossa. Nós precisamos ir agora. Deu para você entender a urgência? É agora, porque existem pessoas que estão morrendo. É agora. Não adianta você conhecer o amor de Deus, não adianta você só experimentar o amor de Deus, não adianta você viver o amor de Deus com os seus irmãos. Eu espero que tudo isso aconteça, mas não deixe de transmitir o amor de Deus. E essa responsabilidade é minha, essa responsabilidade é sua. Não pense que Deus vai dar jeitinho. Deus não dá jeitinho como a gente dá. A gente acha que todo mundo vai para o céu e que Deus vai dar um jeitinho. Naquele dia Deus dá um jeitinho. Não, nosso Deus não é Deus de jeitinhos. Se a pessoa reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ela entra pelo caminho que leva ao Pai. Caso contrário, não. Não existem muitos caminhos que levam a Deus. Como muitos dizem, a todos os caminhos levam a Deus. Negativo. Só existe um único e você conhece esse caminho. Se você não levar essa pessoa até este caminho, ela não saberá chegar ao Pai. De quem é a responsabilidade de apontar o caminho? Nossa.
De quem é a responsabilidade de apresentar o amor de Deus? Nossa. De quem é a responsabilidade de apresentar Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Nossa. Se nós não fizermos isso, não estamos fazendo bem. Se nós não fizermos isso, pessoas morrerão sem o Senhor. A culpa é nossa. E nós precisamos assumir essa culpa. Então transmita. Se puder hoje, transmita amanhã ao chegar no seu trabalho. Ah, mas o que as pessoas vão pensar de mim? Não importa o que as pessoas vão pensar de você. Importa o que o Senhor pensa a seu respeito. O que o Senhor pensa a seu respeito? Não o que as pessoas pensam. Fale do amor de Deus. Ah, mas eles vão achar que eu sou chato. É melhor achar que você é chato, mas você apresentar a verdade, a vida, do que você ficar calado e passar por legal e ser tido por culpado diante de Deus. Seja chato, mas fale do amor de Deus. Vê o que uma pessoa está fazendo errado, diga, não, isso não está certo, isso está errado. A palavra de Deus nos mostra que não é assim. Não é essa maneira, não é essa vida que o Senhor quer para nós. Fale do amor de Deus. Vamos ficar em pé? Nós estamos falando um pouco sobre a nossa igreja e o que nós esperamos como igreja. Coloca para mim no último slide, consegue colocar antes de colocar a música aí, que tem a missão da igreja? Último slide para mim. Não, penúltimo, desculpa. A nossa missão é levar as pessoas a terem um relacionamento crescente com Deus, um relacionamento crescente com seus irmãos, mas também levar os membros a terem influência para com os de fora. É isso que nós queremos, que você tenha influência com as pessoas de fora. Fale do amor de Deus, transmita o amor de Deus, em nome de Jesus.